Sorrisos que transformam. Oferecimento doutora Angelita Piovesana, Odontologia. Agora 11 horas e 42 minutos, Tarobá Cidade de volta. Você já parou para se perguntar qual é o impacto da nossa saliva para a proteção dos dentes? Angelita Piovesana, bom dia. Explique tudo sobre saliva hoje, então. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Isso mesmo, a saliva ela tem uma grande importância, né, na nossa saúde bucal. Nunca pensei sobre isso, menina do céu, é novo isso para mim. Neutralização dos ácidos, é o papel dela? Isso, é uma das funções da saliva, neutralizar os ácidos dos alimentos que nós ingerimos, principalmente os que contêm açúcar. Então, a saliva ela acaba neutralizando esse açúcar e acaba diminuindo e fazendo uma proteção para evitar a cárie. Ah, entendi. Eu achei que fosse alguma coisa até... Porque dizem que a nossa digestão começa na boca e a saliva que começa a digerir. E ela acaba protegendo os dentes também, então, nesse caso. Exatamente. Então, ela tem essas enzimas que ela faz toda a proteção desses dentes. Então, ela ajuda também na limpeza dos dentes e também na digestão dos alimentos. Que poderosa mesmo, né? Uma aguinha lá que... Remoção de partículas alimentares. Isso. As partículas menores, né, até que a gente faça o período da alimentação, até que a gente faça a nossa higienização de fio dental, escovação, né, a saliva ela também tem essa participação na remoção desses fragmentos menores, que ficam aderidos ali, às vezes, entre um dente e outro. Então, com o fluxo da saliva, conforme nós conversamos, conforme nós passamos a língua e bochecha naquela área, então a saliva ela ajuda a remover esses alimentos, né? E protege também ali de uma futura cárie, uma futura inflamação naquela gengiva. Então, ela também tem essa super proteção. Menina do céu, tô admirada com essa saliva, hein? Reposição de minerais do esmalte dental, ela também faz isso. Isso, então a saliva ela contém algumas enzimas e ela contém também o cálcio, o flúor, o fósforo. Tudo isso está dentro da nossa saliva, né? Composta por esses componentes. E o que acontece então com a saliva? Quando nós ingerimos algum alimento mais ácido, tem a microporosidade daquele esmalte. Já chupou um limão que fica às vezes assim, áspero o dente? Abacaxi, exatamente. Então a saliva ela devolve aquele cálcio que microscopicamente foi removido por aqueles alimentos ácidos. Ela tem essa função de sempre estar remineralizando, devolvendo e deixando aquele esmalte dental mais forte. Quando você fala de ácido, é alimento mesmo que tem esse azedinho mesmo, né? Isso, alimentos mais ácidos e alimentos que contêm açúcar. Pacientes também que às vezes têm muito refluxo, então acaba voltando o ácido do estômago, né? Esse ácido ele acaba agredindo ali a parede do esmalte. Então a saliva tem essa função de remineralizar, de deixar tudo aquilo normal novamente. Deus é perfeito mesmo, né? Lubrificante da mucosa. Isso, então ela também tem essa função de lubrificar. Então, toda a parte de mucosa, a parte de gengiva, bochecha, língua, facilita a nossa fala, facilita a nossa mastigação. Porque se ficar seco aquela região, é mais fácil a gente morder, machucar. Então, por que nós conseguimos ter essa movimentação de musculatura mais fácil? E língua também. Tudo por conta da saliva, que é ela que faz toda essa lubrificação interna e facilita para a gente poder evitar as mordidas e evitar traumas na mucosa. Mas tem casos, por exemplo, de que a nossa produção de saliva diminui e acaba interferindo em todos esses fatores que você falou? Tem sim, Patrícia. Pacientes com doenças autoimunes, então ele tem uma diminuição dessa saliva. Pacientes que às vezes estão fazendo algum tratamento de quimioterapia, então acaba diminuindo também. Pacientes com diabetes, nós temos também relatos de pacientes que tem essa diminuição da saliva. Então, o que a gente orienta esses pacientes que têm estão sentindo assim a boca mais seca, né? Diminuindo essa produção de saliva. Primeiro, que ele procure um profissional para que a gente faça uma investigação nas glândulas salivares. Então, nós precisamos ver se aquela glândula não está entupida, se não tem algo ali obstruindo a saída da saliva para a boca. E dá para solucionar daí. Isso, nós temos alguns procedimentos que nós conseguimos solucionar esse problema. Certo. E aquela saliva, aquela glândula volta a funcionar novamente. Mas nós temos aí as doenças que aí precisam ser investigadas, né?
Tem mais funções da saliva aqui, gente. Combate aos micro-organismos. Isso, a saliva, então, ela também tem algumas enzimas que ela combate essas bactérias que ficam mais aderidas ali numa escovação mais rápida, que a gente faz às vezes na hora do almoço, uma higienização mais rapidinho. Então, a saliva vai lá e acaba diluindo, né, essas bactérias que ficam ali. Então, ela tenta proteger de qualquer jeito a nossa boca. É um grande escudo mesmo, pelo que você está falando, exatamente. Né? Contribuição para a deglutição dos alimentos. Isso, então a saliva ela também vai umidificar, então ela vai molhar aquele alimento que nós estamos ingerindo. Isso facilita a mastigação, facilita a deglutição também, porque é muito mais fácil você ingerir um alimento, engolir um alimento que está molhadinho, né, úmido, do que um alimento seco, que vai acabar, né, machucando mais. Então ela também tem essa função de lubrificar os alimentos para que a gente possa ingerir com mais facilidade. Tem mais algum? Menina do céu, mas eu tô admirada com essa saliva. E Angelita, você falou, né, que em alguns casos aí tem que corrigir. Tomar água é importante? Sim, é importante. Hidratar bastante é bem importante, porque daí vai induzir a produção dessa saliva. Então, tem pacientes que falam assim, eu tenho muita saliva, mas isso é ótimo, né? Eu ia te perguntar bastante. isso. É melhor ter bastante saliva do que ter uma salivação assim mais restrita, uma sensação de boca seca mesmo. Eu até brinquei antes do intervalo, que eu falei, eu vou até engolir minha saliva, porque às vezes de falar muito, às vezes a gente acaba, eu tenho essa sensação. E alguns alimentos como café, parece que aumenta um pouquinho a produção. Isso, e os alimentos assim um pouquinho mais ácidos, eles também aumentam a produção, porque falou no limão, pronto, já parece que enche a boca de água. E a gente já tem aquela produção do estímulo, né, do nosso inconsciente, que já lembra do limão, que é azedinho, é mais ácido. Mas nós temos também, Patrícia, pacientes que precisam intervir com saliva artificial. Então, por isso que é importante sempre sentiu alguma dificuldade, não está normal, procura um profissional qualificado para que possa ser direcionado exatamente aquele tratamento para aquele paciente. Maravilha, obrigada, Angelita Piovesana, até terça-feira. Obrigada eu, Patrícia.